Bom, normalmente não, usualmente, né? Nós oramos, pedimos a Deus uma palavra, não viemos aqui simplesmente para comentar a Bíblia, a não ser que tenha uma direção específica. Então a nossa luta sempre quando vai ministrar, quando Deus não vem mexendo uma palavra, ou então vem com outras, fica até que você defina, né? E esse texto bíblico me acendeu o coração, como até a gente vai ler ali, o coração deles ardia. A Bíblia ela é muito interessante, existem textos que você conhece de cor, outros que você já leu, não sabe de cor, mas sabe citar mais ou menos. Esse é um dos textos, mas que de tempo em tempo o Espírito Santo pega e bota e coloca na tua cabeça e você fica extasiado e sendo mexido por Deus. Espero que vocês também fiquem com esse texto lindo aqui da história de Jesus. Vamos ler então, depois eu vou relendo os versículos, mas é bom ler o texto todo, depois a gente vai relendo o versículo para fixar melhor na mente, né? Naquele mesmo dia, então, Jesus tinha ressuscitado. Vamos reportar aqui, rebobinar a fita, né? Jesus morreu numa sexta, ressuscitou num domingo. Neste domingo, neste mesmo dia, 2 discípulos estavam indo por uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então dá para ir a pé, 10 quilômetros é um pouquinho longe, mas vai a pé, né? E iam conversando. Geralmente surge um diálogo. A minha mulher tem uma capacidade incrível de não conhecer a pessoa em 1 minuto, 30 segundos, né, Tiago? Estabelecer um diálogo, é impressionante. Ela está numa fila de mercado, ela está onde for, ela consegue desenvolver. Eu já sou mais... É difícil de estabelecer assim. Não, mas ela é demais. Bom, então eles iam conversando. Pense que eram 2 amigos, 2 conhecidos, 2 discípulos. E qual era a conversa? A respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Sexta-feira, Jesus foi crucificado. E nós vamos ver aqui, eles já sabiam, não criam da ressurreição. Enquanto conversavam e discutiam, então talvez tenha um pouco mais acalorada ali a conversa, dependendo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só agora a capacidade do nosso querido Jesus, né? Ele tinha ressuscitado, daqui a pouco ele aparece. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Você já ficou alguma época que você não conseguia reconhecer Deus na tua vida? Ficou cético? Aconteceu aqui, ó. E ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus entra no meio da conversa, vocês são uma talha assim, apareceu. E aí, o que vocês estão conversando? Você já pensou nisso? Está dentro de casa, o Senhor chega assim, o que vocês estão conversando? Vamos lá. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Talvez tenha até um ar de irritação. Será que você é o único? Nós estamos aqui discutindo o que está acontecendo. Você, como é que é? É de outro mundo? Você está no ar? E Jesus lhes perguntou: do que se trata? Vê como ele é tão misericordioso que ele tenta entrar na nossa dimensão, né? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, quais afirmam, né, que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, especificamente João e Pedro, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Olha, irmãos, a gente lê assim, às vezes se tira fora do contexto, né? Muitas vezes nós somos esses insensatos. Outra tradução fala tolos, que demoram a crer em tudo que diz a Bíblia. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus agora vai contar da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E começando por Moisés, foi lá atrás, por isso que tem que ler a Bíblia. E todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus não é paciente? Está vendo que eles estavam perdidos, estavam tristes, sem noção. Agora, eu vou tentar trazer uma razão da Bíblia, do que eles já conheciam, que a Escritura que eles tinham, só o Velho Testamento, até chegar nele. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde. Então andava virando, chegando à noite. E o dia já está chegando ao fim. E entrou Jesus para ficar com eles. Olha como Jesus faz, ele entra na nossa casa, entra no nosso coração. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Quando? Na mesa. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús. O que eles fizeram? Retornaram, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, que estavam com medo, escondido também os outros discípulos. E os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então, como eu comecei a falar aqui, essa narrativa ela se processa exatamente no terceiro dia, no dia da ressurreição de Jesus. E a gente vê esses discípulos então saindo de Jerusalém. Jesus foi crucificado em Jerusalém, a festa da Páscoa era celebrada em Jerusalém, mas agora diz que eles estavam tristes, eles estavam cheios de perguntas não respondidas dentro do coração deles. Eles estavam ali desistindo da caminhada, porque estão indo embora, não tem mais, eu vim com propósito, né? E entra o ceticismo, entra a incredulidade, e a gente sabe que a maior notícia foi que Jesus havia ressuscitado. Só que não criam. Eles estavam indo embora. Por quê? Eles tinham uma esperança. E a Bíblia esclarece qual era a esperança: que Jesus viesse a redimir Israel. E a esperança foi frustrada. Eles discutem, você vê lá, conversam. Não descreem que Jesus era um profeta. E eles falam: varão poderoso em obras e palavras, né? E sem perceber, você imagina eles caminhando, tinha que ter, se tivesse um vídeo de tudo, né, gente? O próprio Jesus entrando, começar a caminhar com ele. E essa é uma das cenas mais poderosas aqui do Evangelho de Lucas, porque fala da interpretação da Escritura e fala do partir do pão, sabe? E eles então, no meio disso tudo, experimentam a compaixão de Jesus. Como a gente é tardo, tolo, nécio para crer, e como ele é paciente conosco. E o versículo 21 fala que a esperança deles é que Jesus viesse a redimir Israel. E agora eles veem todo esse plano frustrado. Como explicar a cruz? Se a esperança é que ele viesse como rei, né? E ali a gente vê incredulidade, porque eles mesmos citam que algumas mulheres foram no sepulcro e o acharam vazio e havia anunciado que ele não estava lá.
Então era uma tristeza não só pela morte, mas por uma ambição frustrada, porque os seres humanos são capazes de criar projetos, sonhos, que quando são frustrados, eles se perdem. Havia uma expectativa política que virou tragédia. Eles criam em Jesus, mas não a tal ponto de que ele fosse Senhor. E como conciliar então o Senhor, ou aquele que então viria de uma forma politicamente dominar, um varão então poderoso em obras, com aquele que seria pregado e morto, zombado, crucificado na cruz? E muitas vezes a gente vê pessoas no meio da igreja frustradas, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, mas não adiantou nada. Ela não queria viver os sonhos de Deus. Ela entregou porque queria que os seus sonhos fossem salvos, e não ela mesma, né? Porque a esperança que ela tinha era só que Jesus ia libertar ela. É óbvio que nós cantamos aqui que ele é libertador, mas às vezes ele não nos liberta de algumas coisas que a gente quer que sejamos libertos, porque na sua vontade presciente e poderosa, elas são necessárias na pedagogia para que a gente cresça. E quando a gente se decepciona às vezes com a fé, né, a nossa esperança se vai, a gente entra no caminho desses discípulos de Emaús aqui, sabe? E aí pensa que Deus é o gênio do Aladim que está aqui só para cumprir a tua vontade, e não que ele é um soberano Senhor. Você sabe do versículo que a Bíblia afirma: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos, o quê? Você concorda com Deus? Então nem sempre vai bater a tua mente a dele, né? Eles estavam tristes, porque eles tinham uma expectativa. E muitos têm: eu estou triste com o Senhor porque o meu filho ainda não veio conhecer Deus. Estou triste porque às vezes Deus não me curou de uma enfermidade. Olha, Deus tem poder para curar toda enfermidade, mas às vezes Ele não cura. Eu tenho um problema na coluna, que estou com dor aqui. Fico assim, tomo um Delcil, não tomo. Hoje eu tomei ontem, eu falei, não vou tomar hoje, vou tentar segurar, pelo menos para dar um tapinha. Então assim, pode ser que Ele me cure, Ele tenha poder, e já curou outros, mas às vezes pode ser um espinho na minha carne que eu tenho que conviver e me faz ser mais humilde. Então alguns ficam: eu pensaria que eu ganharia um bom emprego, então eu entregaria a minha vida a Jesus, Ele me daria riqueza. Ele nunca prometeu riqueza para ninguém. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas é melhor ser rico e depois ficar longe de Deus, ou às vezes ser mais pobre e viver Deus todos os dias. Então Deus sabe por quê. Não questione Deus. Ore, peça, porque é um direito nosso, mas deixe Deus ser Deus, né? Porque se Jesus não for o Senhor, preste atenção, você quando aceita Jesus, não é assim, aceita Jesus como Salvador. Não, primeiro você vai ver na Escritura, é sempre Senhor, porque Ele é Deus, e então como seu Salvador. Ele só poderia nos salvar se Ele de fato fosse Senhor. E se Jesus é o Senhor da nossa vida, não vai ter decepção. Mas se a gente quiser ser o Senhor de Jesus, entendeu o que eu estou falando? Vai ser complicado, né? E ele chegou a dizer, então, algumas mulheres vieram anunciando que foram de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus lá. Nós acabamos de ler aqui. E de fato alguns foram, a Bíblia cita, ele não denomina aqui, mas outro evangelho sim. Então, gente, já era para começar a ter alguma credibilidade naquilo que já foi falado. Veja que nós às vezes demoramos a crer, Deus começa a dar sinais. Bom, eles foram testemunhas, se eram discípulos de Jesus, de alguns milagres, e eles falam que Jesus era um varão poderoso em palavras e obras. Se eles falam de palavras e obras poderosas, é porque eles viram. Agora vem as mulheres, a descrição das mulheres. Mas mesmo assim a fé estava abalada. Mesmo assim a esperança estava lá embaixo. Sabe? E diz a Bíblia que os olhos deles estavam como que impedidos de ver. Eu fico a pensar e pedir a Deus misericórdia que meus olhos sejam sempre abertos. Mas eu acho que se você fizer uma análise, em algum momento da tua vida, você já não enxergou tão bem como talvez esteja enxergando hoje, e se não estiver também, que o Senhor possa abrir hoje a visão de você.
Porque eles estavam falando de coisas celestiais, eles estavam falando do agir de Deus. A sua conversa era sobre Jesus, que ele tinha feito, e a sua morte, né? Mas havia algo estranhamente, já se você está falando, porque quem conviveu com Jesus, eu acho que, a gente fala, se eu estivesse andando com Jesus, eu não iria descrer. Mas pense que a totalidade, quase todas ali descriam, aliás, foram as mulheres que de madrugada foram crendo ainda na ressurreição. Então, eles, como é que eu posso falar? Viam Jesus, Jesus entrou no caminho, está conversando, diálogo, mas não reconheciam ele. Porque a dor da alma deles, a decepção interior era tão grande que impedia de perceber. Então veja que as nossas dores e nossas dificuldades, se a gente introjetar só nelas, a gente não vai conseguir ver Jesus, que com certeza está sempre ao nosso lado, caminhando ao nosso lado. E há um perigo muito grande quando a tristeza se sobrepõe ao conhecimento do que Deus já falou, né? Porque nem mesmo a lembrança dos milagres trazia, aplacava aquela dor que ele estava vivendo. Por quê? Não era uma cegueira física, mas era uma cegueira espiritual. E tanto é que o coração deles estava endurecido. Fala, vocês são tardos de coração. Então, muitas vezes a gente tem uma dor de uma perda, de um luto aqui, a separação, que infelizmente ocorre, em algum casal não deveria, mas ocorre. A dor de um problema que te angustiava enormemente, ou a da saúde. Ou seja, às vezes isso pode endurecer nosso coração, porque nós somos decepcionados algumas vezes. Mas entenda que em tudo Deus está o quê? Trabalhando. Então, é como que Jesus estivesse chegando perto deles aqui, falando assim, eu vim aqui para abrir a visão de vocês, para tirar a tristeza de vocês. E eles ficaram meio revoltados, como a gente viu. Será que você não é o único que está aqui em Jerusalém, que não viu o que aconteceu? Né? Você veja que a tristeza, por vezes, gera um segundo passo negativo, que é a revolta. Sabe? E a revolta deles era porque aquela expectativa não tinha sido concretizada. Cara, nós não somos diferentes deles, sabe? E às vezes a revolta então se torna até para Deus, que é pior. Algumas vezes se dirige a algumas pessoas e outras vezes para Deus. E a gente vê Jesus novamente andando com ele, pacientemente ouvindo ali, né? Olha, os nossos olhos precisam ser abertos para ver as coisas segundo a ótica divina e não segundo a ótica humana. A vida, né? Digo as coisas, a vida, porque senão ela vai embotar a gente. Sabe? E porque o perigo é exatamente esse, de Jesus estar ao nosso lado, e ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso foi 2000 anos atrás, então o mundo não acabou ainda, e ele prometeu estar conosco, e a gente viver no mundo como se ele estivesse morto, porque o nosso coração não queima. Sabe, e Jesus fala, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo. Meus amigos, a exortação de Jesus parece ser dura, e de fato é. Mas ele não abandona os discípulos na dúvida. O que ele faz? Ele chama para crer. Quando fala, uma tradução fala tolo, essa que a gente leu hoje aqui, fala insensato, as pessoas não gostam muito de ouvir. Oh, você é tolo, você é um insensato. Não gostamos, né? Mas Jesus foi duro, mas não foi duro para espizinhar, não foi duro para derrubar, mas foi para edificar, né? Porque eles queriam que ele entendesse. Jesus não ignora a nossa fraqueza, porque se tem alguém que sabe em que área nós somos fracos, é ele. Mas ele confronta a gente pela Escritura. Por isso tem que ler a Bíblia. Por isso eu lamento aqui que metade estava hoje na escola bíblica aqui. Lamento, contei, foi 40, logo, fiquei lá atrás até para recebê-los hoje, mas não pude receber muitos, porque chegaram mais tarde.
Eles não conseguiriam compreender a palavra do Senhor, sabe? E Jesus, então, como a gente falou, que entra no caminho deles, chega com eles, entra na jornada deles, literalmente. E o que eu estou falando aqui é para acender a tua mente hoje, porque não é a minha palavra, é a história dele, a glória dele, e ele quer continuar a fazer, né? Isso revela alguma coisa. Deus não está indiferente às nossas angústias. Ele conhece o teu desânimo, ele conhece a tua tristeza, ele caminha com você, apesar de não vê-lo perto. E aí diz a Bíblia no versículo 27 que, começando por Moisés, por todos os profetas, explicava a Escritura, né? Então imagine a cena. Quem queria estar ouvindo a exposição de Jesus ali, a pregação? Peraí. Eu vou começar aqui, começando a falar toda a história bíblica, né? Jesus usa o Velho Testamento, porque é o que eles tinham, para mostrar quem ele é. O Messias verdadeiro, o sofredor, aqueles que foi tudo profetizado no passado. Ele falou, não convinha que Cristo padecesse e morresse, né? Ele não impõe, mas ele começa com paciência, porque você vê Deus entrando num diálogo que não precisava de entrar, já tinha todos os sinais para eles crerem, mas ele sabe da nossa limitação, ele entra na nossa linguagem. Imagina o seguinte, Jesus não chegou junto com ele, podia ter falado, olha, sou eu, Jesus. Mas não, em vez disso, ele pega a Escritura e ele começa a citar a Escritura de trás para frente, né? Cristo querendo mostrar toda aquela Páscoa, o cordeiro que foi morto apontava para ele. Nós temos estudado Êxodo aqui, né? Moisés, o libertador, apontava para ele, né? Cristo seria o verdadeiro libertador. A história dos juízes também apontavam, porque todo o Velho Testamento é figura, né? O profeta que Moisés declara ali também aponta para Deus, sabe? Cristo é a verdadeira semente da mulher que foi profetizado lá atrás em Gênesis 3, que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro cordeiro que seria morto, né? Tudo apontava, Jesus era o verdadeiro sumo sacerdote de quem todos os descendentes de Arão representavam, porque tudo era passado, era figura. Então, meus amigos, imagine Jesus contando toda essa história, falando sobre o Êxodo, passando, discorrendo, até chegar a ele. Isso mostra, então, meus queridos, a centralidade da Escritura, como a Bíblia tem que ocupar um lugar extremo na nossa vida. Sabe, a Escritura é clara, porque ali vai demonstrar quem Jesus é. E hoje foi falado até na escola dominical que quem quer conhecer Jesus, quem quer conhecer Deus, vá à Bíblia. Mas é interessante que os discípulos não faziam a conexão das promessas e do que estavam vivendo agora. E Jesus tem esse trabalho de reconstruir a história toda, em função da sua vida, morte e ressurreição, porque ele estava vivo e tinha sido ressurreto. Meus irmãos, o Velho Testamento, ele não é a imagem exata das coisas, diz a própria Bíblia. Então, tudo aponta para Jesus, né? Lamentavelmente, às vezes, então, no tempo da graça, ou não querem considerar o Velho Testamento. Se você lê ligando a Bíblia toda, ele tem interesse, tem graça, tem fluir de Deus. A própria Escritura, a Bíblia fala, examinai as Escrituras, disse Jesus, elas testificam de mim. Se você fizer uma análise coerente, lógica, você vai ver que aponta para Jesus, né? A Bíblia diz que ela é a lâmpada para os pés daqueles que querem seguir a Deus. Fala que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Jesus, em João 17, na sua oração sacerdotal, ele ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a compreensão de Cristo não está ligada a sentimentos imediatos. Cuidado com o sentimento. Às vezes você está triste, às vezes você pode estar até meio revoltado mesmo. Mas uma leitura correta das Escrituras, ela vai nos colocar no lugar certo, de humildade, de compreensão. Então a gente tem que valorizar uma pregação, um estudo bíblico, uma ministração da palavra, sabe? Porque esse é o caminho. Deus fala através da palavra, Deus nos corrige, estava corrigindo esses discípulos através da palavra. Deus nos ensina
através da palavra. Jesus então entra na história, Jesus começa a reportar a palavra e aquilo começou a queimar no coração deles, mesmo ainda sem entender que era o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, ao lado deles. E aí Jesus está andando com ele, quando está chegando perto de Emaús, faz menção um dia adiante. Então eles vão ficar por aqui? Então tá bom. Eu vou seguindo. Mas eles convenceram Jesus a ficar. Fica conosco, que já se faz tarde. Tem uma canção antiga, o mais velho, só me ajuda o refrão aí. Fica, Senhor, já se faz tarde. Quem conhece? Tens meu coração para pousar. Que mais? Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos falar, fica, Senhor? Vai lá, dá uma força aí. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, se oferece para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Meus amigos, eles insistem para que Jesus ficasse. Você está aqui pedindo, insistindo para ele ficar com você? O sábio discípulo, ele quer que o mestre fique perto dele. Isso é inteligente, não é? E eles convidam para Jesus entrar. Aí Jesus entra. E é lindo ver o texto que Jesus pega o pão quando vão à mesa. Eles sentam à mesa. Ele pega o pão. Então imagine você nessa cena, Jesus abençoando. Isso não é um momento, a ceia não é um momento só de abençoar o pão, isso já era familiar dos discípulos, né? Mas esse já é um sinal que trouxe a memória para eles identificarem Jesus, sabe? Porque não houve uma transformação física de Jesus, assim, no sentido deles verem o Cristo glorificado, como João, em Apocalipse, tem a visão. E nós cantamos hoje, né? Seus olhos como chama de fogo, sua cabeça, e vai assim por diante. Não, Jesus estava ali ressuscitado, mas como homem. E você vai ver que depois ele chega para os discípulos, mais um pouquinho à frente, até tem alguma coisa para comer. Aí tinha um peixe lá, trouxeram, Jesus comeu, né? Mas agora, na hora que eles vão cear, e é justamente na hora da ceia que os olhos são abertos. E é interessante que a mesma expressão que é usada em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram no Éden, e que os olhos deles foram abertos para o mal, agora, os olhos dos discípulos foram abertos no outro sentido, sabe? Quando o pão foi partido. Aqueles, digo Adão e Eva, comeram a comida errada. Agora, os discípulos não. Estão comendo a comida certa. Quando você participa do pão e do corpo, do pão que simboliza o corpo, e o sangue de Jesus, há algo que é liberado. Não sei se você sabe, isso é tido como um sacramento. O batismo é tido no cristianismo como um sacramento e a ceia do Senhor. Porque isso é uma fonte de graça que você pode não entender completamente, nem eu, mas há uma fonte de graça ali, sabe? E quando eles experimentaram essa fonte da graça justamente no partir do pão, e esse é um tema central aqui quem lida então com eclesiologia, com igreja, estuda igreja, né, e cristologia, porque está mostrando como está junto igreja, corpo de Cristo ali, sabe? No partir do pão. E daqui a pouco Jesus desaparece. Vou voltar aqui ao termo aqui, mas deixa eu só fazer esse parênteses. Por que Jesus desapareceu? Porque ali não era o lugar para eles ficar. E você vai ver que daqui a pouco eles vão voltar para Jerusalém, né? Mas eles comentam então, quando Jesus desaparece, não nos ardia o coração, no peito, quando ele nos falava e quando nos abria a Escritura? Um coração queimando, né? Veja bem, a Bíblia
o nosso culto também é racional. A intelectualidade, o entendimento da razão, da Bíblia, da história de Deus, tem que mexer conosco no espiritual, de maneira que quando há essa junção, o coração começa a arder. Não pode ficar só no intelecto, mas tem que passar pelo intelecto, porque Deus nos fez diferente de todas as criaturas, nos dando uma razão humana. E quando a palavra de Deus, então, ela é explicada, ela é falada com clareza, quando a gente participa da comunidade, quando a gente participa do pão, o nosso coração é queimado. Quando a gente tem comunhão com Deus vivo e a igreja do Deus vivo, nosso coração arde e aí o fogo começa a inflamar de novo dentro de nós. Então, meu amigo, se você hoje entrou aqui sem entusiasmo, essa palavra que Jesus deixou escrita é para que teu coração queime. E eu oro agora que esteja queimando aí no lugar que você está. Sabe, Deus quer remover o comodismo, quer remover as cinzas do nosso coração, quer acender o fogo no nosso interior. Porque quando o coração arde, acaba a frieza, acaba aquela morosidade, não é? E a gente tem que ser efusivo e alegre diante do Senhor. Louvar a Deus tem que ser um prazer. Vir para estarmos juntos tem que ser um prazer. Por isso somos convidados a chegar na hora, porque Jesus já está aqui inspirando a gente. Imediatamente, então, após reconhecerem Jesus, diz o versículo 33, que eles levantaram-se naquela mesma hora e voltaram para Jerusalém. Bom, eles podiam ter ficado isolados com a revelação que receberam. Não, eles voltaram porque eles tinham que testemunhar. Eles chegaram lá, Simão, e eles ouviram, Simão também viu Jesus. Eles falaram, mas ele nos apareceu no caminho. Então pensa o seguinte, eles estavam chegando, que horário do dia lá em Emaús? Quem se lembra? Anoitecendo. Agora, o perigo de viajar à noite não tinha mais limitação no coração deles, sabe? A alegria é tão grande que eles queriam compartilhar. Aqueles que estavam fugindo de Jerusalém, agora estavam voltando, que era um lugar que poderiam até ser mortos. Eles disseram que já era tarde para Jesus. Fica, Senhor. Mas agora não tem hora não. Sabe, quando a gente se põe muita hora, porque o nosso coração já não está embotado. Quando a gente começa a ficar cansativo, o reino de Deus, as coisas de Deus, é porque o nosso coração não está legal. E eles que haviam deixado o convívio dos discípulos, agora então falam, não, a gente tem que voltar, a gente tem que ir para o meio da igreja. E não tinha distância, não tinha dificuldade, não tinha medo de serem também presos. Novamente eles voltam para a comunhão e para declarar que Deus, que Jesus está vivo. Para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte, né? E a tristeza não podia mais dominar. Os discípulos também estavam tristes. Então nós não só somos inflamados, avivados, aquecidos, como nós também somos instrumentos para, no meio do convívio da igreja, inflamar, avivar e abrir a mente. Fique longe do projeto de Deus, você vai morrer. E eles tinham que compartilhar a experiência. Então, imaginem chegar, cara, no partir do pão, nós estávamos caminhando, todo esse relato aqui, e Jesus estava contando tudo, mas com tanta clareza, com tanta graça, que o nosso coração queimava, mas a gente não estava enxergando, mas quando ele pegou o pão, é Jesus. Irmãos, a comunidade de fé é fundamental, porque Jesus está no meio da igreja, né? Uma fé só individual não resolve. Nós temos que aprender a ter uma fé coletiva, sabe? E a narrativa aqui da ressurreição se fortalece justamente na comunhão e no testemunho conjunto. Então, meus amigos, talvez você tenha entrado aqui como Cleopas, né? Só tem um dos discípulos que a Bíblia denomina, o outro é anônimo, a gente não sabe. Talvez você tenha entrado aqui triste, desiludido, decepcionado, alguns até com a fé abalada, mas eu queria pedir que o Espírito Santo os ajude e o entendimento das Escrituras pudesse abrir agora a visão, de maneira que você visse Jesus ao seu lado. Eu queria que você estivesse orando enquanto eu estou falando aqui, né? Permitisse que Ele, com amor, porque foi muita compaixão entrar nessa caminhada, né?
exortar você a crer agora, permitisse que as Escrituras possam, né, falar com você. Porque a interpretação da obra de Jesus faz toda a diferença na nossa vida, na nossa história. E a gente precisa da pregação, a gente precisa de interpretar a Bíblia, né, para ver Cristo como realmente Ele é. Então, dê importância à leitura devocional, dê importância a abrir a tua Bíblia, tempo fora de tempo, às vezes na praia, às vezes no ônibus, às vezes em casa, não sei, e veja a Escritura falando que Jesus é o cumprimento das profecias. Foi falado aqui hoje na escola dominical que muitos só querem experiências, mas não querem a palavra. E um dos fatores que levam às heresias e desvios é porque você valoriza mais a experiência do que a palavra, enquanto que a palavra é que determina qual experiência é válida ou não. Agora, se eu tenho experiência e não tenho limite, o céu, na minha imaginação, não é o limite, vai expandir, né? Então, sem Bíblia, sem a palavra, o coração continua lento. Com a palavra de Deus, o coração arde. O coração ardia quando Jesus falava da palavra e da obra dele. O comer do pão, então, não é algo só simbólico. Hoje não vamos fazer a ceia aqui. A gente ora consagrando, dedicando, né, os elementos a Deus, mas é um encontro com o Cristo ressuscitado. Isso faz diferença, porque quando você vê a ceia, não é comigo, não, é uma experiência, e mesmo que você não compreenda tudo, porque a nossa mente é limitada, aquilo é uma fonte de graça, e Cristo se revela no meio do caminho e no meio da comunhão. Eles saíram depois do caminho e foram para a comunhão. Então, gente, também queria chamar a atenção de vocês para que a gente abra o coração, para cultivar espaço no coração para pessoas que estão em dúvidas, estão em decepções e dores. Que a gente seja um elemento como um pequeno Cristo a expressar e abrir a Escritura, né? Como Jesus fez com esses 2 discípulos. E como os 2 discípulos, depois de ter os olhos abertos, voltaram para animar a fé dos irmãos, sabe? Então, pedir perdão também quando a gente foi tardio para crer, demorou, né? Nosso coração é ruim. E essa história, então, mostra que a incredulidade pode entrar. Você pode ter andado com Jesus, você pode ter visto muita coisa, você pode ter tido experiências com Deus, mas de repente entrou a dureza, entrou a incredulidade, entrou a decepção. Também a gente aprende que Jesus está sempre na nossa jornada. Isso te descansa. Amanhã, não sei se você tem um desafio que já está pré-ocupado. E a gente é especialista em pré-ocupar, né? Eu me vejo também muitas vezes pré-ocupado. Já saia daqui o seguinte: Ele está comigo no caminho. Ele deixou as Escrituras para que a tua fé fosse aumentada. E no meio da igreja, no partir do pão, na comunhão, Ele se faz presente, sabe? Então, a gente vê que a Bíblia, né, as Escrituras, a comunhão dos santos é um meio que divinamente ordenado para que a graça flua. E se você está triste, Ele sabe, mas Ele gosta de ouvir, sabia? Fala: Deus, eu estou triste hoje, eu estou mal, não estou bem. E tem vezes que a gente acorda mal mesmo, às vezes eu luto comigo mesmo, muitas vezes eu acordo mal. Eu falo: não posso ficar assim, é uma luta. Todo dia, às vezes, é uma luta, dependendo da crise que você possa viver, essa luta parece que potencializa, não é? Mas, no mínimo, seja honesto com a tua incredulidade. Porque se a gente está se preocupando muito é que a incredulidade está entrando. Deus, eu estou ficando assim, né? Deixe Cristo dialogar com você. Tem tanto versículo na Bíblia que nos exorta a confiar, não tem? Então selecione, você pode dar até um Google. Quais os versículos que me levam à confiança? Se você está ficando assim, leia, é a palavra de Deus. Não vai ler livro de homem, não. Leia a palavra de Deus, né? Entre no meio da fé, no meio da comunhão. Pare de ficar sozinho. Pare de pensar que possa viver uma vida isolada. Entre no meio, participe das células, participe da escola dominical. Ontem teve reunião de homens e mulheres, uma palavra linda lá, que
que o Daniel trouxe sobre Elias. Pô, das mulheres, eu não sei o assunto que foi o principal, Esther, né? Então, se envolva com a igreja, compartilhe, saia daqui também com o coração disposto a compartilhar com outros a tua fé e mostrar que você hoje teve os olhos abertos e que o seu coração ficou animado. Cristo se revela no meio do caminho e confirma a presença no meio da comunhão. Amém?